Então, rapaziada, o que acontece, mano? Eu acabei de receber uma ligação, mano. E eu acredito que é por isso que eu venho fazendo esses vídeos e tudo mais. Pelo fato, mano, que você começa a entregar outro valor e você começa a fazer com que outras pessoas, mano, entendam mais aquilo que você tá fazendo, sem você querer fazer, sem querer se provar e mostrar a sua verdade. Há umas semanas atrás, acho que umas 2 semanas atrás, eu tinha fechado um sistema com um amigo, onde eu ia até ele e ia vender a coleção dele no consignado. Ele só precisava pegar um espaço com que eu pudesse trabalhar com clareza. Eu ia ficar uma semana, 10 dias por ali. No começo ele topou, depois ele foi meio que para trás. Eu entendi, também não fiquei muito em cima. E eu tava em ligação com ele até agora, são quase 2 horas da manhã. E o que que acontece? Me ligou e retornou pra ideia ali. Falou pra gente fazer, porque ele gosta, tinha acabado de ver o último vídeo que eu postei à noite e tal. E é mais ou menos por isso que eu venho fazendo esses vídeos. É mais pelo fato, mano, de que às vezes a gente pode não parecer, transparecer, que a gente sabe o que tá fazendo e tudo mais, porque a gente só posta, vamos dizer, algo ali um pouco mais raso, superficial, vamos dizer assim. Então disso, mano, eu venho agora fazendo esses vídeos, não é somente pra a galera criar conscientização, não é pra galera saber se eu tô sabendo o que eu tô fazendo ou não. É pra conscientizar, mano, a galera mais nova, assim, que quer fazer um negócio, que quer fazer algo acontecer, que acredita que precisa de muita coisa e tudo mais, precisa de muitas pessoas. Na verdade, não, cara. Acho que no início o que eu mais tive que conscientizar é que você está muito sozinho sobre tudo, sobre cada decisão. Então você começa até enxergar algo seu ali que você não sabia que existia. Até crescer o negócio e tudo mais. Eu até brinco muitas das vezes com pessoas que já são do ramo e falam assim, pô, assim, como que eu cresço? Tamanho que você tá e tal, algo do tipo assim, coisa que, pô, mano, apesar que eu falo brincando, existe um pingo de verdade. Eu falo assim, cara, fica do tamanho que você tá. Porque se você quer ver algo ali, que é os números, é a grana e tudo mais, vou ser bem transparente com vocês, rapaziada. Aonde eu vi grana mesmo, assim, foi às vezes que eu tava fazendo esse chapa assim, no cantinho do meu quarto, sem equipe, sem nada, era só eu e eu mesmo, tirava as fotinhas, postava, era onde que eu via que eu tive mais o que muitas das vezes todo mundo busca. Não tinha essa responsabilidade, no geral, assim, com outros fatores e tal. E o que que acontece, mano? Muitas dessas vezes, como era algo que eu buscava ali, eu mesmo, senti que era uma verdade. E por que que eu tô falando isso? Porque esse cara ter me ligado e ter voltado atrás, mano, significa que eu acho que ele compreendeu um pouco a mais a minha visão sobre tudo isso. Em relação a isso, que eu tô fazendo aqui embalando e tudo mais, rapaziada, em relação a isso que eu analiso que eu não precisei ficar, porra, vamos fazer isso aqui, isso aqui. Muitas das vezes a gente perde um pouco de energia querendo se provar, às vezes, pra uma família, pra mãe, primo, irmão, pô, tá dando certo aqui.
muitas das coisas que eu fiz, eu não fiz isso. Eu fui fazendo acontecer, acontecer, acontecer. E a Sig Shop em si, mano, ela é muito mais acreditada por vocês aí do que simplesmente pelo, vamos dizer, o fator ali, família, algo do tipo. Entende? Porque o início da parada, muita gente não vai enxergar, que nem você sabe que vai enxergar. Que nem, por exemplo, esse cara me ligar. Ele não enxergou o que eu tava querendo transparecer para ele, de como a gente poderia chegar e fazer essa ideia dar certo. Que era algo muito mais evidente, muito eficiente para ambos, do que só algo ali que eu estaria fazendo só numa ideia. Entende? E isso eu já entendendo, mano, comecei a relacionar, pô, esses vídeos, por exemplo, tem algumas respostas e eu só tava querendo jogar uma resposta. Então acontece que a resposta em si, mano, desses vídeos, por exemplo, é eu mostrar a transparência, a clareza, um pouco do que eu tô pensando, um pouco de ação que eu posso tomar ali. E é algo tão bom para mim também trocar uma ideia ali com vocês aqui de algo que para mim às vezes é no meu meio e algo do tipo é um pouco mais difícil. Então eu começo a me conectar com pessoas realmente que estão alinhadas com propósitos, que estão querendo fazer um negócio, querendo fazer algo além de só algo que muita gente busca. A galera busca algo em relação, eu não julgo, mas algo em relação que no momento que eu estou, mano, eu me conecto com poucas pessoas porque eu não vejo elas falando dos propósitos que eu tenho, da maneira com que eu penso, e não só penso, mas que eu guardo para minha vida. Então eu sinto que eu tô tentando comunicar, mano, com alguns fatores de que não é que eu tô tentando ensinar algo do tipo, eu tô tentando passar para frente algo que muitas das minhas escolhas, muitas das minhas ações eu tive que tomar no escuro. Entende? Até hoje eu tenho que fazer muito isso. Porque apesar de que pessoas, vamos dizer, um pouco mais velhas, algo desse tipo, em relação a bastante coisa, que muita gente fala e tal, muito delas, mano, às vezes vai estar conectado com o que você está fazendo. E aquilo que você está fazendo, você já não vai estar fazendo daqui 1 a 2 meses, porque aquilo que você fez, mano, foi algo que você pensou há meses atrás, que você estaria fazendo como um caminho para chegar naquele outro caminho que você pensava também lá atrás. Então as coisas mudam tão constante que quando você muda de fazer algo, aquela pessoa que gostava de você, te dava conselhos, mas ela deixa de te dar esses conselhos porque ela parece que ela só gostava daquele antigo modelo de negócio, aquele antigo signo e tudo mais. E não quer dizer que você mudou, mano. Quer dizer que você se responsabilizou por mais coisas onde você não consegue mais ficar brincando do que funciona ou o que não funciona. Eu sinto que essa é uma das perguntas que os jovens mais fazem, mano. O que que eu faço daqui em diante? Como que eu tomo essa decisão daqui em diante? Será que tem alguém que me entende, assim, para eu tomar essa decisão, algo desse tipo? E muitas das vezes, mano, você começa a se perder, não porque você quer, mas porque você já não tem tempo de ficar buscando fatores que você não sabe aonde que te resulta. Se resulta, por exemplo, a uma boa ação, a uma ação ruim, a um resultado bom, resultado ruim. Você começa a entender que a sua importância em si, ela muito mais vem sobre o que você está fazendo nesse exato momento ou sobre quem você realmente é após esse momento. Porque muitas das vezes o que eu entendo como a SIG assim, mano, desses 6 anos, é que
Eu recebi muitos conselhos, conversei com muita gente, troquei muita ideia, mas no final das contas, poucas pessoas escutaram exatamente os passos que eu estava fazendo. Porque se tivesse escutado o que eu estava para dizer, não o que eu estava mostrando, o que eu estava fazendo, que estava dando certo, que parece ser legal. Porque é isso, quando você faz algo, mano, novo, e parece estar dando certo, aparece muita gente para te passar alguns conselhos, algumas coisas que você poderia fazer e tudo mais. Mas quando o inovador se torna algo já feito, onde todo mundo meio que já se conscientizou, aí você tenta transparecer e mudar um pouco, adaptar algumas coisas novas, parece que todo mundo que te aconselhou, mas não escutou o que você tinha para dizer, porque se tivesse escutado, entenderia adaptações que você vai fazendo. Então você entende se é você que vale algo, se alguém te escuta ou se é a sua ideia. Você começa a ter várias perguntas. E a única resposta que eu tive disso é que no final das contas, todo mundo quer dar o conselho, quer fazer as coisas acontecerem. E minha resposta mais ou menos para isso é, se você tem algo, mano, faça sem muita pressa. Faça aos poucos, faça como você consiga fazer. Naturalmente vai acontecendo. Você consegue distinguir quem está ali, por exemplo, pela ideia, por você, ou pelo momento. E ali você encontra pessoas que vai potencializando e vai te colocando caminhos, vai te aconselhando de fatores. Só que a minha resposta para tudo isso é que você tem que fazer você mesmo. Só que não faça com tanta pressa quanto o mundo pede, mano. Porque não é fazer também de qualquer jeito, mas faça exatamente no seu tempo, de acordo com o seu tempo. Mas faça antes de tudo, porque tudo que a gente está fazendo, vocês estão fazendo, já foi feito. Isso fica até uma dica para outro vídeo meu, que nem tudo que é feito que você viu a primeira vez, mano, realmente foi feito naquela primeira vez. Isso fica até uma estratégia para algum vídeo que eu vou passar para vocês, mano. De que muita gente que eu percebo tem medo de copiar, de trazer de outros negócios e tudo mais. O que eu mais naturalmente fiz a minha vida toda foi exatamente olhar outras coisas onde eu dediquei meu tempo, aquelas coisas me consumiam. Eu falava assim, pô, eu vou levar isso para minha vida. Eu vou carregar. Vai ficar até um vídeo interessante eu falar das cópias e tudo mais. Vai até ficar interessante, mano. Por exemplo, o sistema do leilão. O sistema do leilão é algo que, tipo assim, eu tive a conexão lá para 2010, 2011. E eu olhei aquele modelo de negócio com algo que eu analiso e olho hoje e falo assim, cara, eu deveria ter feito isso. Há uns 5 anos eu olho isso, eu deveria estar fazendo isso. E hoje está sendo feito. Então, a pressa, mano, se você tiver capital suficiente, mas se você não tiver, só tiver uma ideia, hoje o fator que você, com a internet, com o digital, você tem muito mais com o que fazer, vídeos, fazer conteúdos em relação àquilo para virar algo onde outras pessoas assistam e se torna um pouco mais próximo de você e se torna uma comunidade algo do tipo para depois fazer com que a ideia vá avante, do que você realmente precise somente da ideia, achar uma boa ideia e botar para frente. Porque se não tiver ninguém para acreditar ou comprar a sua ideia, você só fez aquilo ali. E não quer dizer que a ideia é ruim. Então, acho que um dos conselhos que eu tenho para a galera mais nova, mano, é para não ter pressa, entender o que são conselhos, entender quais são as pessoas que realmente estão ali pelo momento, pela história, e entender, mano, que você visualiza o mundo conforme uma rede social está te entregando. Mas na realidade,
para fazer acontecer, eu tô aqui, ó, 2 horas da manhã, e embalando as paradas, entende? Isso, por exemplo, são coisas que muita gente fez e faz para chegar aonde você gostaria de chegar, mas poucas delas vão fazer com que isso apareça, porque esse processo aqui é algo que ninguém gostaria de estar fazendo, mas é o necessário para entender aquilo que você está fazendo. Muito desses aqui, ó, esse aqui é só de uma parada, tem muito pedido aqui atrás, essas caixas aqui é tudo pedido que eu preciso separar ainda. Isso aqui são tantas pessoas, foram mais de 160 pessoas, que de verdade eu não sei se eu tenho um potencial para essas pessoas todas, mas eu sei que Deus enviou todas essas pessoas para com que eu mantenha o meu negócio de pé, a minha ideia de pé, firme, e tentando comunicar com outras pessoas que, de forma natural, e elas consigam entender mais a Sig Sharp ou até mesmo Sig de uma forma um pouco mais ampla, porque é isso que eu venho buscando nesse vídeo. Eu quero mais conectar, mais falar, passar os conhecimentos que eu adquiri, os conhecimentos que eu vou adquirir, decisões que eu vou tomar, que eu já tomei, para vocês aí. Não sei se vai servir para alguém, mas para mim mesmo, olhar daqui uns anos como eu pensava e como eu vou pensar e como eu já pensei. Então, mas esse é um vídeo, fechou? Vamos que vamos.